pessoal, esse vídeo aqui a gente vai discutir questões sobre administração geral. Bom, essa parte da administração geral, ela fala em relação ao mundo de informações, onde tudo se baseia na gestão. Então, a gente vai ver vários tipos de gestão: gestão de pessoas, gestão de qualidade, gestão estratégica, gestão de material. Então, assim, é muita informação dentro da administração geral. E esse tipo de assunto, ela é muito recorrente nas provas. Então, por exemplo, a gente vai ter agora na prova do IFPA e da UFPA, mas também a gente vai ter questões sobre administração geral em outros concursos. Então, antes de começar aqui, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e de se inscrever no canal. Então, a gente tem a nossa primeira questão de prova aqui. Essa daqui é do IDECAN que eu peguei, então olha só. Uma organização é um sistema de pessoas e recursos que procuram alcançar objetivos. Acerca do processo de organização, divisão de trabalho e autoridade, analise as afirmativas a seguir. Então, a primeira ela diz assim: assim como ocorre no planejamento estratégico e outras técnicas de administração, toda organização tem uma estrutura organizacional, sendo esta retratada por um fluxograma. Então, a palavra-chave aqui seria fluxograma. Então, pessoal, quando a gente fala sobre esse assunto, ela é muito recorrente porque a gente sempre vê essa associação do fluxograma com organograma. Então, eu trouxe duas imagens aqui onde representa cada uma delas. Então, se você puder, assim, até pausar e analisar, né, muito bem, assim, o que é a diferença, o que difere cada uma delas, vai ser muito bom. Mas olha só, no fluxograma aqui, a gente consegue observar, olha só, ela inicia falando: a lâmpada não funciona. Esse aí, vamos dizer, é o início. Em seguida, ela diz: a lâmpada estava plugada? Aí tem duas opções, né? Sim ou não. Aí, caso não, é plugar a lâmpada. Caso sim, o bulbo queimou. Aí, essa pergunta pode ter duas respostas: sim ou não. Então, caso sim, tocar o bulbo, e caso não, é comprar nova lâmpada. Então, você consegue observar que no fluxograma ela fala tudo do mesmo assunto, só que passo a passo. Então, seria aquela parte do processo, né? O que ocorre naquele processo? Então, esse processo aqui seria em relação à lâmpada, caso não funcionar. Então, isso daqui seria uma ideia de fluxograma, né? Porque o fluxograma, no final, ela é uma atividade do processo apresentada em sequência lógica em formato de gráfico, que é esse daqui que a gente chama de fluxograma. E aí é uma coisa bem interessante também, porque quando forma o fluxograma, vocês conseguem perceber a diferença. Por exemplo, assim, essa daqui ela tem esse formato aqui, desse desenhinho, em seguida ela tem assim, parece uma pipa. Então, isso daqui eu quero chamar atenção, porque no fluxograma, cada um deles aqui representa uma coisa. Então, por exemplo, esse daqui é o início. Quando a gente inicia um fluxograma, ele começa sempre com esse formato aqui desse desenhinho, olha só. Em seguida, por exemplo, quando é preciso tomar alguma decisão, aí tá vendo que é uma pergunta, e essa pergunta tem dois tipos de respostas. Isso daqui é característico de um símbolo de decisão. Então, isso daqui seria uma prova disso, né? E aí, por que eu quero falar isso? Porque eu já vi questão sobre isso, porque ele pergunta, né? Por exemplo, esse símbolo aqui quer dizer o quê? Tem uns assim que vem com símbolo de círculo. Aí o que quer dizer? Então, assim, a gente tem que saber também, dentro do fluxograma, o que que cada item desse aqui quer dizer. Então, o fluxograma é a etapa do processo, né? O passo a passo do que tem que ocorrer para aquele processo ocorrer de maneira eficaz. Então, isso daqui é um fluxograma, como já diz o nome, né? É um fluxo daquele processo que a gente tem que saber. E aí, quando a gente vê com organograma já vem daquela palavra de órgão, né? Então, assim, vamos dizer, são vários órgãos, só que estabelecidos de forma hierárquica. E aí ela é representada também de forma gráfica, como o fluxograma, só que assim, ela representa o quê? A estrutura organizacional. Por quê? Por exemplo, a estrutura organizacional, ela é formada, por exemplo, por presidente, ou como aqui na imagem diz, da diretoria geral. E dentro da diretoria geral, ela tem o setor de produção, setor de marketing, setor de finanças, setor de recursos humanos. Então a gente já consegue perceber assim a diferença, né? Por exemplo, que no organograma a gente vê funções. Então, as funções dentro de uma estrutura organizacional, uma estruturação hierárquica. Então, isso daqui a gente já consegue ver a diferença.
Então, mais uma vez, o fluxograma está relacionado às etapas dos processos e o organograma é em relação à estrutura hierárquica, né, da organização. É uma representação gráfica. Então, esse daqui seria o conceito de fluxograma e organograma. Só que quando ele fala assim, ele está relacionado ao tema da estrutura organizacional e fluxograma, não, né? Seria organograma. Então, a primeira questão aqui estaria incorreta, né? Então, olha só, a gente já poderia desconsiderar a letra A, a letra B e a letra D. Então, continuando aqui. As decisões de dividir o trabalho, atribuir responsabilidades às pessoas e estabelecer mecanismos de comunicação e coordenação são decisões da organização? Bom, isso aqui a gente tem que falar em relação às funções básicas da administração, que você lembra que são 4? Planejamento, organização, controle e direção. E cada uma delas possui características que a gente tem que saber, que é isso que lá na questão ele está falando, né? Ele citou as características e aí ele quer saber qual é a função básica que está sendo representada. Então, o planejamento, ela é, vamos dizer assim, o início de tudo, né? O pessoal fala assim, antes de começar as coisas, você tem que planejar. E aí a gente senta e a gente tem que planejar, pensar o que é que os possíveis situações que podem ocorrer, o que é que você vai precisar, quanto tempo você vai precisar, que pessoas você vai precisar. Então, o planejamento é isso, porque ele, no final ele visa definir os objetivos e os meios de alcançá-los. Então, eu já vi até questão que ele diz assim, o planejamento ele está mais relacionado ao mundo ideal, vamos dizer assim, né? O que que você quer atingir no final, né? E atingir no final e como atingir esse final. Então, esse daqui seria o planejamento. E quando a gente fala da organização, que é o segundo passo do planejamento, então olha só, no planejamento, como a gente definiu os objetivos e como alcançar, a organização ela vem ajudar no quê? Em relação ao que precisa para chegar nesse objetivo e como alcançar esse objetivo. O que que eu estou falando? Estou falando de recursos, de material, de pessoas. Lembra que a gente tem que pensar tudo isso no planejamento? Só que na organização ele vai justamente organizar o que que é necessário para atingir esse objetivo. Então, olha só, a organização é organizar, estruturar e integrar o quê? Os recursos disponíveis para que as ações a serem realizadas para atingir o sucesso. Então, a organização está relacionada a isso, já diz o nome, né? Organizar. Então, a gente vai organizar tudo que é preciso para alcançar o objetivo estabelecido no planejamento. Depois de ter separado todo o material, todo o recurso que é necessário para alcançar os objetivos, a direção, então, ela vem como direcionar, já diz o nome, né? Direcionar, orientar como as coisas têm que ser executadas a fim de alcançar os objetivos. E, além disso, interpretar os planos para as pessoas, porque através dessa interpretação dos planos, né, de como está sendo ocorrido o projeto, é o que vai permitir instruir melhor e orientar melhor sobre tudo que está sendo utilizado no projeto. Então, esse daqui seria a direção. E aí, além da direção, a gente precisa ter o controle, né, sobre tudo que está acontecendo lá. Então, o controle é isso, é monitorar e avaliar as atividades e resultados alcançados para assegurar que o planejamento, a organização e a direção sejam bem sucedidos. Então, essas daqui são as funções básicas da administração que a gente tem que ter noção. Então, quando a gente volta lá para a segunda, ele diz, né, que as decisões de dividir o trabalho, atribuir responsabilidades e pessoas, estabelecer mecanismos de comunicação e coordenação são decisões da organização? Sim, né? Isso daqui faz parte da organização, porque ele é que vai estabelecer o que que é necessário e assim ele vai dividir o que que é necessário para cada, vamos dizer, para cada meta, né? Cada meta não, cada objetivo. Então, esse daqui faz parte da organização. E a terceira aqui, ele diz assim: a autoridade divide-se verticalmente em níveis. Essa disposição de autoridade em níveis chama-se hierarquia ou cadeia de comando. É justamente isso. Então, quando a gente procura sobre a definição de cadeia de comando, ele diz que são linhas que percorrem da autoridade até a responsabilidade. Então, é isso mesmo, a linha é cadeia de comando ou hierarquia. Então, olha só, a alternativa 2 e a 3 estão corretas. Então, a alternativa aqui da letra
correspondente a essa questão é a letra C. Segunda questão aqui, ela fala em relação às ferramentas que são utilizadas na gestão, né? Então, olha só, o diagrama que tem a forma de espinha de peixe e que tem por finalidade organizar o raciocínio e a discussão sobre a causa de um problema, denomina-se, então ele vem com o diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa, mapa mental, árvore de decisão e diagrama de Rubinstein. Então, eu trouxe a imagem aqui que ele fala, né? Que é uma espinha de peixe, parecido com espinha de peixe. Olha só a cabeça, o rabo aqui, né? Então, olha só. Isso daqui é um tipo de diagrama que a gente utiliza para avaliar um tipo de problema que está ocorrendo dentro da empresa. Então, olha só, a gente vai estabelecer, vamos dizer, o principal problema. E desse problema a gente vai destrinchar o que está ocasionando esse problema, né? Então a gente coloca se é a mão de obra, se é o custo, se é o tempo, é material utilizado. Então, isso daqui seria uma estratégia de como a gente faz na administração, né, para definir. Lembrando que há vários outros tipos de ferramentas utilizadas, mas ele quer saber qual é o nome desse diagrama, né, dessa ferramenta que a gente usa nesse formato aqui. Então, olha só, a gente vai ver cada uma delas. O diagrama de Pareto, ela é representada por essa imagem aqui, olha só, onde a gente tem um gráfico, né, onde esse gráfico, vamos dizer assim, ela representa cada probleminha desses assim, olha só. Só que, vamos dizer assim, cada problema desse, ela representa, vamos dizer, uma porcentagem, né? Então, olha só, o diagrama de Pareto é um gráfico de colunas, como a gente já viu aqui, que ordena o quê? As frequências das ocorrências. Então, isso aqui está relacionado, por exemplo, o que tem maior frequência aqui de ocorrência, que ocorre mais, são as rebarbas, em segundo o diagrama menor, em seguida o diagrama maior, tem usinagem, então assim, o que está mais ocorrendo ao que está menos ocorrendo, né? Então, tudo isso estabelecido por meio de gráficos de colunas. Assim, da maior para o menor, né? Permitindo o quê? A priorização dos problemas. Então, olha só, o que está ocorrendo com maior ocorrência é o que vai ser priorizado, né? Procurando levar a cabo o princípio de Pareto. Isto é, há muitos problemas sem importância diante de outros mais graves. Então, olha só, isso daqui é um tipo de organizar, de resolver uma problemática, só que é por meio de frequência, né? O que tem maior ocorrência que a gente vai estabelecer isso. E é isso lá que diz a imagem? Não, né? Por quê? Porque aqui a gente determina um problema e aí a gente vai destrinchando cada um deles. Então, o diagrama de Pareto não é. Então, a letra B é a resposta dessa questão, que é o diagrama de Ishikawa. Que é justamente isso que a gente quer saber, né? O nome desse diagrama, o nome dessa ferramenta que é utilizada para encontrar, para resolver um tipo de problema. Então, seria a letra B. Mas aí a gente vai discutir cada uma delas aqui, dessas questões que estão aqui. O mapa mental, ela é muito, assim, já bem frequente na nossa vida, né, de concurseiros, porque o mapa mental é o que facilita os nossos estudos, né, porque para quem faz isso, facilita muito o entendimento, até gravar as informações. Então, olha só, é uma ferramenta para ilustrar ideias e conceitos usado não só assim para concurseiros, né, mas também na gestão de informações dessas empresas. Então, assim, na área de conhecimento e capital intelectual. Então, olha só, ela é muito boa porque ela permite uma compreensão e solução de problemas, auxilia na memorização e aprendizado, e auxiliar também até na criação de manuais, livros e palestras. Então, olha só, a gente tem um exemplo de mapa mental, onde aqui, olha só, cada um desse item aqui, ele vai relacionando uma informação importante, né? Então, o mapa mental é isso, esse conceito. Então, olha só, tem também uma outra ferramenta utilizada na gestão, que é a árvore de decisão. Então, a árvore de decisão, olha só, ela tem essa imagem daqui, olha só, onde a gente tem que decidir, né? Já diz a palavra. Então, ela, assim, ela é um mapa dos possíveis resultados de uma série de escolhas relacionadas. Então, a gente vai estabelecer, né, vários resultados. Só que, para isso, a gente tem que definir uma escolha, né? Então, olha só, é uma escolha assim, não, escolher justamente isso, né? Qual decisão mais adequada para a gente atingir o nosso objetivo? Então, ele permite que o indivíduo ou organização compare possíveis ações com base em seus custos, probabilidades e benefícios. Então, esse daqui seria o conceito de árvore de decisão.
por mais que seja muito parecido, essas ferramentas, a gente tem que, vamos dizer assim, eh, gravar alguma palavra-chave, né. Por exemplo, esse daqui do diagrama desse chinês aqui, não sei nem se é chinês. A gente já lembra logo do peixe, né, o espinha de peixe, porque já é uma estratégia de pra gente memorizar. Então, também temos o diagrama de Hobster, que ele é o quê? Ele também pode ser chamado como MDPO, que ele é um recurso que permite organizar em um diagrama as relações de causa e efeitos existentes em um problema. Para tanto, é necessário definir os efeitos, listar as variáveis e identificar os parâmetros para então formular soluções. Esse daqui eu achei muito parecido com a alternativa que a gente marcou lá na questão. Caso você saiba também me esclarecer isso, por gentileza, comente aí, por favor. Então, a alternativa correta dessa questão aqui seria a letra B. Outra questão aqui é em relação à unidade de planejamento, que ela diz assim: a unidade de planejamento de uma instituição do ensino superior precisa fazer representação gráfica e abreviada da estrutura da organização. Então, a gente quer saber, vamos dizer, a estrutura organizacional. Lembra da hierarquia? Quem é o presidente, quem é o vice, quem é o coordenador, o diretor? Então, quando a gente fala dessas partes, a gente lembra logo daquela situação dos órgãos, né? Da ocupação de cada um. Então, a alternativa correta dessa questão seria organograma, né? Porque ele está relacionado à estrutura organizacional. E mais uma vez, o fluxograma, ele é a etapa, né? O passo a passo do processo lá, né? Então, a alternativa certa dessa questão é a letra D. Bom, uma outra questão que eu trouxe também é falando dessa parte de fluxograma, de organograma, então olha só. Existem vários tipos de gráficos, mas os gráficos de processamento, por excelência para trabalhos de análise administrativa, é o fluxograma. As vantagens dos fluxogramas são diversas. Sobre essas vantagens, analise os itens a seguir. Então, a gente já viu a diferença, né, do fluxograma por organograma. Então, agora a gente vai ver as vantagens do fluxograma, certo? Então, olha só, a primeira ele diz assim: proporciona um rápido entendimento de qualquer alteração que se proponha nos sistemas existentes. Sim, né, a gente viu lá que os gráficos, eles são bem mais fáceis de orientar, né. Se for bem feito, a gente consegue sim. E aí ele permite esse rápido entendimento, né, de como ocorre as etapas, os passo a passos, e uma das vantagens do fluxograma seria isso. A segunda diz assim: fornece a energia fornece a energia para se tornar iniciativas, traçar planos e acompanhar resultados. Não, né? Essa daqui eu confesso que eu fiquei meio em dúvida, porque para mim pareceu assim algo do outro mundo. Mas caso você saiba e me informar sobre isso, por gentileza, comente aí no vídeo, ok? O terceiro item também diz assim: promove a participação intensiva junto às organizações, com vista a influenciar na regulamentação do setor. Então, ela também estaria incorreta. E essa daqui eu também fiquei muito em dúvida. E mais uma vez eu peço para que você possa compartilhar aí, compartilhar não, para comentar aí para me ajudar. E por fim, que eu já até coloquei aqui que está correta, né? Ela diz assim: permite verificar como funcionam realmente todos os componentes de um sistema mecanizado ou não, facilitando a sua análise. Então, essa última aqui, ela estaria reforçando a primeira, né? Então, a alternativa correta seria a 1 e a 4. Então, seria a letra E. Bom, pessoal, finalizo o vídeo aqui. Agradeço a atenção. Não esqueça de se inscrever no canal. Bons estudos!